O Senhor é vitorioso aqui e o Senhor é vitorioso na Eliana. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a vitoriosa nas batalhas de Deus, nós pedimos, Mãe, a sua intercessão sobre essa tua filha, sobre essa serva como a Senhora foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Geralmente a gente sente, a gente faz assim. Então, vou pedir para a Eliana cantar, nem que seja o refrão de Força e Vitória, para a gente começar assim. Que eu não sei. Vou dizer uma coisa. Tá. Nossa, quando eu fiquei sabendo desse momento de pregação e da condução como seria, que é encontrando Cristo, ter um coração limpo. Eu pensei em muitas coisas, e mais do que pensar, me coloquei em oração para que Deus conduzisse e me desse a inspiração. E vieram muitas palavras, muitas coisas, preparei um roteiro, mas a música não tinha me vindo nada. Eu estava ali pensando, eu já vou começar me apresentando, né? Que a gente já calcula tudo que a gente vai fazer, né? Mas não me veio nada. Eu vou falar para o Tiago assim: Tiago, escolhe a música. E quando você estava ajoelhado e você começou a falar, Você sabe que não foi proposital, nem intencional. Não, nem um pouco. Tanto que se alguém estava me observando, eu estava com o olho fechado, recebendo a oração de vocês. Quando ele falou que o Senhor era a minha vitória, opa, vitória, conheço alguma música que fala disso. A vitória de Jesus na minha vida. E eu pensei, eu vou começar cantando essa música. E você pediu agora para eu cantar. Então cante comigo. Cante a vitória do Senhor na sua vida também. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver livra-me do mal. Erga seus braços, declare isso na sua vida.
nada poderá te derrotar, porque sua força e a sua vitória é Jesus. Tem o nome, é Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Essa canção, viu? Vamos ficar com ela, porque é inspiração. Pode se sentar. Eu sou apaixonada, amo demais coisas desse tipo, coisas de Deus. E eu peço muita graça de Deus de conservar isso em mim, que eu aprendi com o meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que é seguir a inspiração, a moção. Mesmo que nós tenhamos planejado tudo, estudado, feito um roteiro, quantas vezes eu vi Monsenhor, porque estava aqui ministrando, ou porque estava preparando para ele, ou preparando o povo para a pregação da palavra, conduzindo uma oração, e ele chegava para mim e dizia: minha filha, mudou tudo. Eu vou seguir o que o Senhor falou ao seu coração. O que foi a oração? Isso é lindo demais. São sinais da presença de Deus. E sinceramente eu estou me dobrando agora a inspiração, porque foi isso que eu pedi a Deus. Olha, eu não tenho nenhuma música, porque geralmente a gente que canta já traz aqui preparado uma canção, algo. Olha, planejei, vou pedir para o Tiago. Olha, Tiago, não escolhi nada, fica à vontade, no final da pregação você canta. Mas como é bom a gente perceber e ver, o Senhor está aqui no meio de nós, e é Ele que conduz todas as coisas. Essa música eu compus depois de 1 ano de oração. Foi antes mesmo de eu gravar o DVD Barco à Vela, no ano de 2009. Então, 2007, o Senhor inspirou o meu coração que o meu próximo trabalho, um outro trabalho que eu fosse gravar, produzir, deveria ser dedicado a Ele, como o Senhor. E Ele me motivava, me tocava o coração, me falava ao coração que eu precisava de uma música do senhorio de Jesus. E eu disse para Ele, na minha intimidade com Deus: Senhor, eu não sou compositora, eu não sei compor, eu não sei, né? Eu canto, eu sou uma intérprete. Eu interpreto a canção dos outros e gosto muito de cantar o que Deus faz na vida dos outros. Grandes compositores me ofereceram músicas, já gravei essas músicas, porque faço a experiência com elas, por isso que eu as gravo. Porque primeiro tem que passar aqui, ó, dentro de mim, né? Tem que acontecer aqui dentro. Então, Senhor, eu não sou compositor, eu não sei fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá a graça. Faça como o Senhor sempre fez. Inspire alguém que componha uma canção e mande para mim. E eu fiquei durante 1 ano sendo incomodada pelo Senhor. Das minhas adorações, da minha oração pessoal, eu ia lá e dizia para Ele, porque Ele sempre me incomodava. E um dia, minha mãe passando uns dias conosco na minha casa, chegou o dia dela ir embora. Fomos levá-la na rodoviária, eu e o Fábio, que é o meu esposo. Deixei ela na rodoviária, numa cidade próxima aqui. Na volta, me veio: nada poderá, dentro do carro, me abalar. Nada poderá me derrotar, pois minha força... O refrão. E me veio. E eu
o Fábio é músico, né? E eu muito tímida de mostrar as coisas para ele. Guardei, fiquei cantarolando para não esquecer. Só esse refrão. Cheguei em casa, corri no banheiro, peguei o celular, gravei ele bem baixinho. Nada poderá me para ninguém ver. Porque eu não sou compositor, então me veio aquela música ali na hora, eu morrendo de vergonha de mostrar pro Fábio. E aí, passou um tempo, deixei gravado ali, de vez em quando eu voltava naquela parte e tal. Depois, num outro momento de ministração aqui na Canção Nova, me veio a primeira parte: todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus é o Senhor. Uma outra vez, eu estando em São Paulo, numa pregação com o padre Edmilson, me veio a outra parte, a outra estrofe. Quero viver tua palavra, diante da pregação que ele fazia, quero ser cheio do teu espírito, mas eu te peço, livra-me do mal. E numa outra vez, viu que foi por parcela, né? Não foi tudo de uma vez. Acho que não era para eu me achar, né? Deus não me deu tudo de uma vez para não ficar me achando muito. Imagina, eu não sou assim. Tô brincando. E aí, proclamar o nome de Jesus. Eu sentia que eu precisava também colocar na canção o nome de Jesus. E aí, num acampamento de oração, onde o tema era Jesus é o Senhor, eu acompanhando de casa, a minha escala era só ir na adoração do sábado à noite. E eu fiquei acompanhando o acampamento para poder estar inserida no contexto. E aí, de manhã, eu ouvindo a pregação do Padre Roger, eu senti de mostrar para o Fábio. Porque eu falei assim, eu vou cantar essa música hoje, que tem tudo a ver com o acampamento. Mostrei para o Fábio, ele ficou quietinho, mas me deu as notas ali. Eu também fiquei na minha. E senti que precisava colocar o nome de Jesus. Aí chegando à noite, na minha escala então para conduzir a adoração, 15 minutos antes eu cheguei e chamei o ministério: olha, nós vamos cantar essa música. É de quem que é a música? Eu falei assim, é minha. Com vergonha. De quem que é essa música? De quem que é essa música? É minha. Sua música? Caramba. Será que não gostaram? Não, e foi fluindo, e nós conduzimos aquela música na adoração. E na adoração, o ministério também me ajudou a colocar melodia no nome de Jesus. E ficou assim a canção. Claro, depois nós fomos introduzindo um arranjo, fizemos toda uma produção para um trabalho que seria gravado, que no caso foi o Barco à Vela. Assim surgiu Força e Vitória. Veja, eu não estava passando por nenhum momento de dificuldade. Porque muita gente me pergunta, você estava vivendo alguma coisa difícil, alguma situação difícil? Porque a música brota, né, de um problema, ou né, uma música desse tipo. Provavelmente você estava vivendo uma coisa terrível e nada poderá me abalar, nada poderá... Não, ela aconteceu assim, vocês viram? Quase um ano para ela poder acontecer, para ela poder ser concretizada. E quanta bênção, e quanto bem faz Força e Vitória na vida daqueles que aí sim estão desesperados, estão vivendo situações terríveis, estão vivendo tribulações, estão vivendo situações que, quando eu leio as cartas, os e-mails, as partilhas que vocês vêm fazer a mim, quando me abordam, e podem testemunhar a música aí, agindo, meu Deus, só me resta dizer, Senhor, glórias a Ti. O mérito não é meu, foi o Senhor que me inspirou. Glória a Ti. É o Senhor que está agindo. O Senhor só quis ser e fazer de mim um instrumento. Eis-me aqui, Senhor. Só que eu não imaginava que depois quem é que precisaria da música era eu. Seria eu. E aí que entra
essa partilha da palavra que eu vou fazer com você, que é da vitória do Senhor na minha vida, que é da vitória de Jesus na minha história, que é a vitória de Jesus na sua vida e na sua história. Como eu disse para você, eu tinha preparado, eu tinha rezado, até ontem à noite Deus estava me falando sobre o que falar, sobre os passos que nós precisamos fazer, concretizar, para termos esse coração limpo. Porque após encontrarmos o Cristo, existe um antes e um depois. O encontro pessoal com Jesus é um marco na nossa vida. O meu aconteceu no ano de 93, lá na minha cidade, Vitória, no Espírito Santo, no encontro com o Padre Léo, encontro de jovens. Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 38. O meu encontro aconteceu lá. E eu sei identificar o dia, aquele momento, as sensações, o que eu estava vivendo no dia anterior, que me motivou a ir naquele encontro de jovens. Os sofrimentos que minha família vivia por causa da minha vida de perdição. Minha mãe está ali, eu fiquei até surpresa, sentadinha, minha intercessora, sempre. Então, nós conseguimos identificar. E é importante que você identifique na sua vida o dia que você encontrou-se com o Senhor. O dia desse encontro foi um marco, minha gente. Como foi para aquelas pessoas que nós conhecemos da palavra de Deus, e várias já foram citadas aqui. Então eu consigo identificar, existe um antes e um depois. Como eu era, quem eu era, e após esse encontro, o caminho que eu fui fazendo para ser então mais de Jesus. Uma vez que eu encontro com o Mestre, uma vez que eu encontro com Cristo, eu preciso, ao longo da minha caminhada, então, após esse encontro, me parecer ainda mais com Ele. Ainda mais quando eu me decido a ser sua discípula. Ele fez um chamado, mas eu também sou livre para dizer sim ou não. Eu tive um encontro com Ele, mas eu sou livre para continuar seguindo ou não, não é verdade? Deus é tão amoroso, a misericórdia, o amor de Deus é tão grande que Ele nos deixa livres, nos deu livre arbítrio para escolher ficar com Ele, permanecer com Ele ou não. Esse caminho que eu fiz é um caminho que provavelmente você já fez. Se não fez, porque talvez aqui esteja acontecendo esse encontro com Jesus, é o caminho que você vai fazer. E o quanto é importante identificar esse momento da nossa vida. O quanto é importante nós reconhecermos a nossa história no encontro com o Senhor. E esse encontro provoca em nós o segmento, uma vida nova. Então existia um antes, eu era desse jeito, rebelde, bebia, fumava maconha, tinha muitos namorados, desobediente, mentia. Mas após esse encontro, eu tenho a consciência de que a graça de Deus foi muito maior que o meu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E contando com essa graça, que foi toda a iniciativa de Deus para me resgatar, eu me decido por Ele e começo a dar passos para manter esse encontro, para deixar vivo esse encontro, que é e que foi pela Eucaristia diária, pela confissão semanal. Naquela época foi o que eu vivi, a oração do terço, ir de cheio para a comunidade. No caso foi um grupo de oração que me acolheu, fiz o seminário de vida no Espírito, experiência de oração, caí de cheio aí, porque eu precisava manter aquela chama acesa, porque eu tinha encontrado o Cristo, eu tinha encontrado o amor da minha vida, eu tinha encontrado aquele que foi capaz de ir lá no fundo do poço e me retirar de lá. Mãe, quanto sofrimento vocês passaram, você e meu pai que hoje está no céu,
na graça e na glória de Deus, que meu pai falecido. Quanta coisa, né? Quantas situações, quanta coisa eles viveram, eles sofreram. Este Deus foi capaz de ir lá. E quando o Senhor me resgatou, não resgatou somente a mim, mas a toda a minha família. Minha mãe foi a primeira, porque diante do desespero dela como mãe, e não saber mais o que fazer com a sua filha, ela correu para o grupo de oração, correu para a igreja e foi pedindo ajuda. Rezem por mim, rezem por mim. Mas após este primeiro momento, este primeiro encontro com Jesus, onde houve então a minha conversão, que foi muito difícil para eles acreditarem naquilo, porque eu tendo uma vida e depois eu mudar radicalmente e fazer essa opção de ser radical pelo Evangelho, eles desconfiavam. Então, às vezes eu queria sair à noite, ela não deixava. Aí Deus colocou uma pessoa, uma amiga, que aí da igreja, para dar toda a confiança a eles, né? Que aí eles podiam deixar ficar tranquilos que eu não ia fazer mais nada de novo. Porque realmente eu queria mostrar que eu tinha mudado. E sabia que tinha que ter paciência. Porque uma vez que você é de um jeito e muda, as pessoas, você tem que ter também paciência com as pessoas, até firmar uma confiança com elas. Esse Deus foi capaz de me tirar desse fundo do poço. Esse Deus foi capaz de ir lá, me transformar, de me curar fisicamente, através de um perdão que eu precisava dar a meus pais, diante da ausência deles na minha vida. Não porque fizeram conscientes, mas sempre trabalharam muito para nos dar o melhor, tiveram uma boa intenção. Mas na minha carência, eu acabei criando essa mágoa sem saber deles, e foi através desse perdão que eu pude receber a cura física diante da bebida, a vida de bebedeira que eu tinha, das doenças que eu tinha adquirido por causa disso, que era no estômago e no intestino. Quando eu perdoei os meus pais, Deus também me curou fisicamente. Pronto. Esse Deus que fez isso, eu entendi que Ele merecia a minha vida inteira, a minha entrega a Ele. Começando pelas minhas atividades lá na minha paróquia mesmo, no grupo de oração, e depois fazendo a minha faculdade, iniciando uma faculdade, nos meus relacionamentos, na vida em família, enfim. Deus realizou uma obra em mim, que acabou contagiando a minha família inteira, até alcançar o meu pai, os meus irmãos, que todos nós íamos, acabou que todo mundo ia junto para o grupo de oração. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Reconhecer o Deus da vitória. Reconhecer este Deus que foi vitorioso na minha vida, a ponto de entrar nela e fazer uma reviravolta. Este Deus que é tão grande, tão misericordioso, que é especialista em fazer isso mesmo nas nossas vidas, quando nós nos abrimos, quando nós deixamos, quando nós somos dóceis, quando nós também deixamos Ele ser Deus, porque não é nada programado. Uma vez que você faz a sua experiência com Deus, não quer dizer que o outro, que os da sua casa também vão fazer a mesma experiência, do jeitinho que você fez. Não, você tem que ir na Canção Nova, você tem que ir lá, você tem que ir lá aquele retiro, você tem que fazer. E a gente fica perturbando as pessoas. Não, Deus tem o tempo dele, tem o jeito dele, mas Ele faz o jeito dele, na hora que Ele deseja, na hora que Ele quer. Eu estou proclamando hoje, diante de toda essa partilha, esse início de partilha com você, que Jesus é a minha vitória. Jesus Cristo é a minha força e a minha vitória. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, porque eu sou de Jesus, porque eu sou do Senhor. Forças contrárias, o mal, o inimigo de Deus tenta me destruir, mas a minha força e a minha vitória é o Senhor Jesus.
Fecha seus olhos e faça como eu estou fazendo agora. Reconhecendo a vitória de Deus na minha vida, naquele ano de 93, eu estou hoje de novo renovando, declarando, renovando o meu sim a Ele, mas declarando que Ele é a minha força e Ele é a minha vitória. Quando o Senhor entrou na sua vida? Quando é que você consegue identificar que Jesus encontrou-se com você num retiro, numa canção, numa pregação, numa conversa, e você mudou de vida? Porque o fruto do encontro é esse, a mudança de vida, a vida nova. Quando foi esse dia? Quando foi esse ano? Quando foi? Declare que desde aquele dia, desde aquele encontro, Jesus é a sua força e a sua vitória. Nada, ninguém podem lhe separar do amor de Cristo. Existem muitas forças contrárias, muitas, parecem que vão nos destruir. Na realidade é esta a intenção, nos destruir. Mas nós conhecemos, nós encontramos com quem é a força e a vitória. Este alguém tem um nome e é Jesus. Diga comigo: Jesus é a minha força e a minha vitória. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Porque Jesus Cristo, o Senhor, é a minha força e a minha vitória. Pega comigo Efésios capítulo 6. Porque aí, eu tendo todas as inspirações para falar a vocês, hoje me arrumando de manhã, me veio muito forte de partilhar. E nós vamos chegar lá. Eu gosto de fazer esse caminho. Vamos chegar lá, no coração limpo. Que nós não lutamos contra as pessoas. A nossa luta para então permanecer em Cristo, para então ter um coração limpo, não parte de um esforço apenas pessoal. Claro, primeiro Deus vem com a sua graça, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas depois a gente também precisa se esforçar para se manter ali na caminhada com o Senhor, através dos sacramentos, através do serviço na comunidade, através da caridade, das obras de caridade, as obras de misericórdia. Nós também fazemos o nosso esforço pessoal, mas não é só isso. E é preciso ter uma consciência de que nós, neste mundo, nós estamos nele, mas nós não somos deste mundo. É regido por um mistério que nós não sabemos. É um mistério. O mal no mundo é um mistério. Tem que perguntar para Deus. Porque se Ele permite, eu não tenho esse conhecimento. E sinceramente, não estou preocupada em ficar sabendo, não. Não estou muito interessada a saber o que Deus pensa. Eu estou interessada a humildemente me dobrar diante da vontade de Deus e da sua sabedoria. O mal no mundo é um mistério. Permitir o mal no mundo é um mistério. Eu estou interessada em buscar armas para então enfrentar. Eu não consigo vencer. O Senhor já venceu. E eu achei interessante que a Claudinha já, você vai querer a cruz, né? Já sabe até que eu gosto da cruz aqui. Esse é o sinal. Já venceu. Não se iluda achando que você vai para uma batalha espiritual sozinho, sozinha, e você vai vencer sozinho, sozinha, não. E aí entra essa passagem de Efésios que diz: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força,
Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Muitos de nós já lemos essa passagem milhões de vezes. E você já sabe de cor, porque muitos também rezam com essa passagem para vencer o combate espiritual. Repetir: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Palavra do Senhor. É preciso então ter essa consciência. Uma vez que nós encontramos com Cristo, o Espírito Santo também nos revela a sua palavra, o entendimento. O que antes nós não conseguíamos entender, ficávamos horas lendo a palavra e a gente não entendia. Uma vez que a gente encontra o Espírito Santo, encontra com Jesus, com Cristo, vem no pacote. Desculpa dizer, mas é uma brincadeira para você entender. Também esse entendimento da palavra, essa consciência de que nós estamos neste mundo, não somos dele, onde é regido pelos espíritos malignos. Agora tudo é do mal. Não é que tudo é do mal. Mas particularmente, eu vou dizer de mim, eu prefiro entrar para uma batalha, não brigando com pessoas, mas entrar numa batalha armada, consciente de que quem quer me roubar, matar e destruir, não são pessoas, é o inimigo de Deus. Lá em João 10, versículo 10, vai dizer que, Jesus vai dizer: eu sou a porta, muitos virão, mas não são. Eu sou o Senhor, eu sou o pastor. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu preciso ter essa certeza, essa convicção. Uma vez que eu sou filha de Deus, uma vez que eu sou filho de Deus, há alguém que impede, há um espírito, há uma força que me impede de fazer esse encontro pessoal com Jesus, de me manter-se nessa graça. Não são as pessoas que falam mal de mim, não são as pessoas que armam situações, não são os meus pecados, mas é uma força do mal que quer me roubar, matar e destruir. Essa é a intenção do diabo nas nossas vidas. Essa é a intenção dele. É com isso que ele, os principados, as potestades, usam de todas as situações, de todas as artimanhas, para nos roubar, destruir e matar. Ou muda a ordem aí, que dá no mesmo. O fim vai ser sempre o mesmo: a destruição do ser humano, do filho e da filha de Deus. Eu preciso ter essa consciência, porque tendo essa consciência, tendo essa verdade diante de mim, aí sim eu entro para este campo de seguimento a Jesus, de me manter-se na graça de Deus e ter um coração limpo, não focando nas pessoas, não focando na própria situação, mas focando na batalha espiritual que eu travo para me manter firme no Senhor. Pega comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16.
eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Aqui esse Espírito, preciso abrir parênteses, não é espírito do mundo, não é espírito do mal, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Versículo 18. Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São bem conhecidas as obras da carne, eu quero repetir: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Efésios dizia que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, os espíritos malignos que andam pelos ares para perder as almas. Essas são as obras da carne. Essa natureza nossa tendenciosa para o mal, por causa do pecado original. Mas por trás disso, veja, por trás disso está os malignos que andam pelos ares para perderem as almas. São as obras, é o jeito que ele tem de nos tentar, de nos matar, de nos destruir. Porque a sua intenção é essa. Onde, em João 10, versículo 10, o Senhor vai combater isso dizendo: se o ladrão veio para roubar, destruir e matar, eu sou o bom pastor que vim trazer vida em abundância. Veja, por trás de tudo isso há uma maquinação, plano diabólico para destruir os filhos de Deus, eu e você. Quem é filho de Deus aqui, diga: eu sou um filho de Deus. Eu sou do Senhor. Pronto, está aí, meus irmãos. Desvendamos. Claro, isso você já deve saber há muito tempo. Reconhecer então de onde vem a tentação, de onde vem tudo isso que nós vamos travando, toda essa luta que nós temos, toda essa vida de perdição. De onde vem tudo isso? De onde vem essa maquinação? Dos espíritos malignos que andam pelos ares para perderem as almas. Sabe, quando eu tive então essa consciência de que a minha luta não é contra as pessoas, que a minha luta não é contra os meus sentimentos, porque eu gosto muito de também, já escutei e gostei muito dessa revelação. O meu maior inimigo não é o diabo, sou eu mesma, né? Que se passa aqui dentro. Claro, nós estamos falando desse combate espiritual e estamos dando nome aos bois. Mas a partir do momento que eu reconheci que toda a minha história, todas as situações da minha vida, tudo que foi me acontecendo,
Desde o nascimento, desde o meu nascimento, né, mãe? Você grávida, passaram-se 9 meses. Você quantas vezes foi no hospital para eu nascer e a coisa não andava? O médico, não é hora, não é hora, não é hora. Quando fui nascer, já tinha passado um pouquinho, o cordão umbilical amarrado no pescoço, né? Eu roxa, tive que ficar alguns dias aí no hospital, não foi isso? Para poder me recuperar. Opa! Eu já consigo ver ali, enxergar que uma força não quis que eu nascesse. Algo não quis que eu nascesse. Ah, foi a imprudência da minha mãe? Foi a negligência do médico? Foi... Não, a gente pode até... Mas nós precisamos ter a consciência. Essa consciência. Essa verdade desvendada diante dos nossos olhares, diante da nossa visão espiritual. E é isso que nós precisamos pedir, meus irmãos, cada vez mais. Depois, a minha juventude, na minha adolescência, diante das carências, diante de tudo que eu fui vivendo numa vida familiar, de ausência então do pai e da mãe, a busca desregrada e desenfreada para satisfazer então essa sede, que na realidade não era a sede da presença do meu pai e da minha mãe, mas era essa sede de Deus. E eu buscava preencher na bebida, nos meus relacionamentos com os rapazes, ou na maconha. Opa! Mais um sinal de que existia uma investida para que eu não fosse de Deus. Existia ali uma investida para que eu não fosse, não continuasse no caminho do Senhor. Mas Deus que está, e nós somos os seus filhos, o Pai, somos filhos desse Pai misericordioso, e tem os olhos voltados para nós, sempre atento a nós, me socorreu mais uma vez, foi lá e me retirou do fundo do poço. Depois, ao entrar na Canção Nova, estou dizendo dos momentos mais fortes, tá? Onde eu consigo ver e enxergar o combate espiritual que eu travo. Porque eu reconhecendo e vendo isso, eu consigo entrar com as armas espirituais para combater. Que depois vem logo em seguida essa palavra, que são os frutos do Espírito. Uma vez que nós temos um encontro pessoal com Jesus, vem no pacote a graça e o batismo do Espírito Santo, que aliás é a forma que Deus tem de nos envolver no seu amor, a força e efusão no Espírito Santo. Nós temos então essa visão espiritual, parece que cai a venda dos nossos olhos e eu consigo enxergar, consigo ver. Depois, todo o meu caminho vocacional, que foi uma bênção, que foi uma graça, Deus regendo a minha vida, Deus conduzindo todas as coisas. E eu louvo a Deus porque Ele sempre esteve comigo. Eu louvo a Deus porque Ele nunca me desamparou. Eu louvo a Deus porque hoje eu consigo olhar para trás desde o meu nascimento, na minha juventude agora, e dizer, foi Deus. Sim, o diabo quis me destruir, ele quis acabar comigo, ele quis arrumar todas as formas, influenciando pessoas, tocando o coração das pessoas, maliciando as pessoas para me destruírem. E infelizmente as pessoas não eram preparadas e não estavam preparadas, não estavam munidas de Deus para também dizer não a Ele. E nós vamos ali naquele mundo, naquela coisa suja, vivendo o pecado e vivendo tantas coisas. Mas eu posso dizer, Deus estava ali me esperando eu dizer, não aguento mais a vida que eu tenho, eu abro meu coração, entra Jesus na minha vida e dá um jeito nela. Ele estava ali em todos os momentos com a minha mãe, com meu pai, inspirando, era o Espírito Santo inspirando, Deus regendo as nossas vidas, porque Deus, existe todo esse mal, e é uma tentação a gente achar que o mal é maior que o bem. Eu posso reconhecer, Deus estava ali em todos os momentos da minha vida. Fiz o meu, então, caminho com Deus na minha comunidade, na paróquia São Francisco de Assis, na equipe de liturgia, no encontro de oração, na experiência de oração, no grupo de oração, trabalhando com crianças, depois trabalhando com música. Foi aí que, aos 8 anos, que eu tinha um ministério de música. Mas isso não era o mais importante para mim. E aí,
encontrei a Canção Nova, encontrei outras comunidades, foi despertado em mim um desejo de entrar para uma vida de Deus, uma vida consagrada a Deus. Entrei na Canção Nova em 99, claro, fiz um caminho vocacional, mas não vem ao caso agora. Fiz um caminho vocacional, discerni que era vontade de Deus em mim eu estar aqui e ingressei na comunidade no ano de 99. No final do ano de 99, melhor, no final do ano 2000, fui passar meu Natal em casa com a minha família e na volta, eu já estava cantando. Na volta, os meus pais se ofereceram para nos trazer de volta aqui para a Canção Nova, porque o Fábio, na época, era meu namorado, foi junto comigo. Passamos o Natal, o Natal em casa e viemos para... E eles meu Deus, eles se ofereceram para nos trazer de volta, porque no final do ano, no acampamento de final de ano, eu estaria cantando. Nesse caminho de volta, de carro, houve um acidente. Meu pai morreu nesse acidente. Estava vindo para a Canção Nova. Estávamos dentro do carro, ouvindo, na época, o Frater Fábio de Mello, um CD que ele tinha. Estávamos rezando, minha mãe rezando o terço. Ali nós tranquilamente estávamos vindo para a Canção Nova. Eu estava vindo para a missão de novo. Eu fui só passar o Natal com a minha família. Depois de um tempo... E um tempo de recuperação, porque eu fiquei 45 dias numa cama, o Fábio quebrou a perna, minha mãe teve as sequelas daquele acidente por conta da pancada na cabeça, meu pai faleceu, vivendo as dores físicas, mas as dores do coração, da saudade, de tudo aquilo que tinha acontecido. Depois, também o meu relacionamento com os meus irmãos, que ficaram desgastados, eu pensei que eles tinham colocado a culpa em cima de mim para restaurar... Porque eu estava vindo para a Canção Nova, meus pais estavam nos trazendo para a Canção Nova, enfim, aquilo tudo. Pronto, eu fui fazendo um caminho ali de novo com Deus, de entrega a Deus. Eu sei, Deus está comigo. Algo quis me impedir, algo está querendo me impedir de ser de Deus de novo, mas eu sou de Deus. E mesmo que venha um acidente, mesmo que venham umas perdas, mesmo que eu tenha perdido meu pai, mesmo que eu esteja aqui em cima dessa cama trocando fralda, porque eu não podia me movimentar de tantas fraturas que eu tinha, eu sou de Deus e eu vou me levantar para testemunhar que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dores, eu sou de Deus. O mal não vai me vencer de novo. Voltei para a Canção Nova. Meu Deus, é muita luta. Se você não tiver essa visão espiritual, você morre no meio do caminho. Porque eu estou aqui pensando, e por que estou falando tudo isso? A culpa é sua. Porque você falou isso, e a gente já conversou várias vezes, né? Nas últimas nossas conversas, o Tiago é muito próximo a mim, e você falou, Eliana, como o Márcio Todeschini, também eu lembrei agora do Márcio, que essa semana mesmo ele disse, olha, eu escuto a sua história, e não tem outra explicação. É só uma investida muito grande. Mas não é só na minha história não, gente. Você também tem que ter essa visão. Você acha que eu vou ficar preocupada com aquele cara que desgovernou o carro dele? Estava chovendo muito naquela pista perigosa, estava chovendo muito. E o cara do outro carro, uma pessoa parou um carro no acostamento. Depois eu fiquei sabendo disso tudo. No acostamento. E uma caminhonete não viu esse carro no acostamento, bateu na traseira dele, desgovernou e atravessou a pista. Você acha que eu vou ficar preocupada, rancorosa, magoada com essa pessoa? Eu não sei quem é, nunca ouvi. Rezo muito por ele, porque eu fico pensando no coração dessa pessoa. Basta. Agora eu vou ficar preocupada. Eu tenho que amar. Eu tenho que rezar por ele. Eu vou ficar preocupada com as pessoas que falam mal de mim. Eu vou ficar me gastando por isso. Não, eu tenho que me gastar pela minha salvação. Porque até disso o diabo se utiliza para me destruir ainda mais.
Meu foco é outro, meu foco é Deus, meu foco é Deus, meu foco é minha salvação, é minha restauração, é o meu coração limpo, é o meu coração em paz, é o meu coração reconciliado com as pessoas. Se elas não querem se reconciliar comigo, eu vou rezar por elas. Agora eu vou ficar me perdendo meu tempo, queimando meu neurônio. Tem muita coisa para me preocupar. Ficar queimando o neurônio, criando situação para eu poder... O que ela vai fazer? Eu tenho que me vingar? Eu tenho que fazer... Não, eu tenho que focar em Deus. Eu tenho que me preocupar comigo. Meu primeiro filho, Daniel... Rezei os 9 meses ali, barrigão, rezando, cura interior e tudo mais, preparando. Primeiro filho, né, gente? Os outros, claro que são, mas primeiro filho é novidade. Até para os pais. Pais que eu digo, os homens. É tudo novo, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Daniel nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Não. Não vou ficar nessa não. Vou dar uma resposta diferente. Não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, não estou tendo afeto por ele. É agora que eu vou pôr todas as minhas forças aqui. Meu filho, um bebezinho, olha, a mamãe queria estar dormindo agora. Meu peito está rachado, mas eu estou aqui com você. Eu não sinto, mas eu te amo. Eu quero que você sinta na minha presença. Eu preciso dar uma resposta diferente. Depois desse encontro com Deus, a gente tem que dar respostas diferentes. Não tem como uma pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus ficar cultivando dentro de si ainda mais o mal. Não tem como, meus irmãos, você após ter um encontro pessoal com Jesus ainda cultivar dentro de si a maldade, alimentar a sua carne. Eu estou dizendo isso e vou dizer para você, eu não sou santa, eu não estou pronta. Por isso nós estamos nessa caminhada juntos. Outras coisas foram acontecendo até chegar num desgaste que eu tive e já vem há algum tempo, onde uma outra vez eu já partilhei com vocês sobre aquela agape-terapia que eu fiz, que foi uma porta de Deus na minha vida, para dizer que mesmo nos caminhos do Senhor, nós somos frágeis. Nós também fazemos escolhas. No meu caso de trabalhar muito, mesmo trabalhando para Deus. Hoje, depois de um tempo, desse tempo de parada, de reflexão, de vida, e com a graça de Deus, da minha comunidade maravilhosa que me sustenta, pessoas maravilhosas que Deus colocou para me sustentar, eu consigo discernir. Apresento a minha fragilidade a vocês, a minha fraqueza a vocês, sem medo. Por quê? Eu devo a Deus a correspondência daquilo que eu vivo. E Deus conhece o meu coração. Mas mesmo no caminho do Senhor, nós precisamos ter e sim nos empenhar a termos mais encontros com Cristo. E aí, voltando, no ano de 2011 ou 12, se eu me recordo bem, com aquele retiro que eu fiz, uma porta se abriu. Mas o meu físico não estava aguentando. No ano de 2013, naquela visita do Papa ao Brasil, aquele ano eu sofri muito fisicamente. Eu tive várias infecções de intestino, algumas infecções de pele, por conta da imunidade baixa, por conta do estresse. Tive pneumonia, tive H1N1. Dentro do quadro de pneumonia, eu peguei H1N1. Quase me impediu de cantar na Jornada Mundial dos Jovens, no Rio de Janeiro. Tive que cancelar muitos eventos. No final do ano, tive uma graça de conhecer uma pessoa, uma jovem com câncer, que se chama Natália. E ali foi um outro encontro com Cristo, porque aquela moça entubada respirando pelo cilindro de oxigênio. Fui visitá-la e ela falando de Deus para mim, e ela falando de Deus que ela queria viver para poder testemunhar, e eu ali
com todo o meu esgotamento. Eu falei, meu Deus, eu na Canção Nova, vivendo tudo isso, vivendo esse monte de coisa. Eu quero ser diferente, eu quero ser como ela. Dá um pouquinho disso para mim, Senhor. Acabou que depois daquela visita, na mesma semana ela faleceu. E eu comecei a pedir a Deus e a Nossa Senhora para que eu pudesse, naquele ano de 2014, viver um novo tempo na minha vida. Porque para mim não importava mais cantar. Não importava mais a minha missão. O que eu não aguentava mais era a minha vida. Era da forma como eu estava levando a minha vida. Era da forma como eu estava agindo. Era como eu estava diante de Deus, rezando mais ou menos. Não é que eu não rezava. Não é que eu parei de rezar, parei de ir na missa. Não. Mas era por ir. Era o corpo só. Porque aí a gente sabe da situação física de um estresse, quando nós somos tomados pelo estresse, por um esgotamento, e não somente físico, mas de emocional e de tantas situações que vão nos acontecendo, nós ficamos enfraquecidos e foi necessário então uma parada. Uma parada. Deus se utilizou, interviu para que houvesse uma parada. Porque de novo, mais uma vez, tendo uma visão espiritual, eu precisava ter o meu encontro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, quantos forem necessários com Cristo. E fui vivendo um caminho lindo, maravilhoso. Cenas dos próximos capítulos. Porque não é o mais importante nesse momento. Mas eu fui vivendo um caminho lindo. Da intervenção de Deus na minha vida. Do resgate de Deus na minha vida. Mais uma vez. Eu não posso me deter em pessoas, em situações. Meu foco precisa estar nisso. Ser de Deus. O mais importante para mim é o meu coração, a minha alma inteira para Deus. Este ministério, a música, é algo passageiro. Eu entendo assim. Deus quis se utilizar dela, na música na minha vida, para eu evangelizar. Mas ela não é o mais importante para mim. Ela não é o mais importante para mim. Porque a qualquer momento pode acontecer algo. A qualquer momento pode acontecer de eu pegar uma bactéria, como eu já vi pessoas, conheci pessoas, e eu perder a voz. Se vocês ficaram tristes porque eu não cantei durante esse tempo, imagina se isso acontecer. Não se apegue às coisas passageiras, meus irmãos. O mais importante é a nossa salvação. Não se apegue a pessoas. Não se apegue até nesses problemas que você está vivendo. Não se apegue nesse desemprego que você está passando. Mas Eliana, quem vai sustentar minha casa? Como que vão ficar as coisas? Não se apegue nisso. Se apegue no Senhor, se agarre nele. E as forças e as armas que Ele nos dá para vencermos tudo isso vai passar, minha gente. Tudo isso vai passar. Meu pai já foi. A música por um tempo foi, voltou. Vai e volta. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é sermos de Deus. É nos empenharmos na nossa busca de salvação. Na reconciliação com Deus todos os dias e todos os momentos, quantas vezes forem necessárias, e nós temos uma arma, entre aspas, poderosa, que é o sacramento da reconciliação. Caímos nisso tudo? Nas bebedeiras, nas orgias, nas iras, nas inimizades, nas contendas. Recobramos a força, porque nós não estamos imunes,
Nós encontramos com Cristo, mas a nossa natureza ainda continua pecadora. Por causa do pecado original, nós ainda continuamos inclinados para o mal. E quem está de pé, cuidado para não cair. Vigiai e orai. A palavra de Deus nos indica todos os caminhos. Mas uma vez que nós caímos, uma vez que nós estamos nos arrastando, uma vez que nós estamos fracos, e reconhecemos, e é preciso reconhecer isso, reconhecemos também que é uma investida para que nós não sejamos de Deus. Se é essa investida e se é essa consciência que você tem, corra para os braços de Deus e recomece na reconciliação, no sacramento da confissão, num bom arrependimento, numa boa contrição. Eu pequei, minha culpa, minha máxima culpa, mas eu quero recomeçar. Eu me arrependo, Senhor, por todos os meus pecados. Me arrependi, me arrependo e quero recomeçar. E se cair novamente, vai ao encontro do Senhor e cria vergonha na cara também para mudar de vida. Senão a gente fica muito fácil, né? Caiu, corre. Caiu, corre. Não, caiu, firma, vai, investe no serviço na comunidade, na ajuda aos irmãos, na caridade, no perdão aos irmãos, porque não é contra os homens que nós estamos lutando. Para de focar seus problemas e colocar a culpa nos outros. Eu estou assim porque fulano fez isso. Não, reconheça. Perdoe. 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 Muitas doenças, muitas enfermidades, muito vazio na vida, muita cara fechada, muita cara azeda, muita vida amarrada, até providencialmente, até financeiramente, não evolui, não acontece por causa da falta do perdão. Escreve o que eu estou te dizendo. Reveja a sua vida. Comece a perdoar, as coisas vão andar. Primeiro em você, o homem da paz, o homem do Espírito. Quer ficar em paz? Quer sorrir novamente? Perdoe, perdoe e ame. Ame e perdoe. Vai lá na Canção Nova, ali no Davi, acha uns livrinhos que tem ali, muito bons sobre perdão, porque não dá pra gente falar tudo sobre isso agora, então a gente joga a bola para vocês. Passa lá, você quer entender mais sobre perdão, quer perdoar, vai ali, tem tudo para você. E o último passo, a cura interior. Nós já vamos encerrar. E eu posso dizer para você, o caminho é esse: reconciliação com Deus, com os irmãos, e uma busca pela cura interior. O que é a cura interior? É o processo da ação do Espírito Santo de Deus para curar as feridas da alma. Tudo que essa investida do mal fez conosco, a ponto de nos machucarmos com o pecado, com as coisas que fomos vivendo. Deus vem com o seu Espírito para curar as feridas da nossa alma. Faça retiros como esse que você está fazendo. Retiros mais aprofundados. Retiros. Só um minutinho. Faça retiros. Retiros espirituais. Se retire para rever a sua vida e colocar a sua vida em ordem de novo. Deus está contigo. Deus caminha contigo. Não vai te desamparar. Não vai te deixar. Porque Ele é maior que tudo. Ele é a sua força e é a sua vitória. Vai ficando de pé. Traz a mão ao seu coração. Fecha seus olhos. E diga mais uma vez: o Senhor é a minha força, é a minha vitória. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. O Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo. Caminhou comigo até aqui.
caminhou comigo até aqui. Muitas foram as investidas Muitas foram as investidas para me destruir, para me destruir, para me afastar de Deus, para me afastar de Deus, para me roubar de Deus, para me roubar de até Deus, para me matar. até para me matar. Mas eu estou aqui, Senhor, Mas eu estou aqui, Senhor, declarando que o Senhor declarando que e o Senhor, seu amor por mim o seu amor é maior que tudo. é maior que tudo. Eu tenho esta visão, Senhor, Eu tenho essa visão espiritual visão espiritual de todas essas investidas, de todas essas mas eu investidas. tenho a certeza Mas eu tenho a da certeza vitória, da tua vitória em minha vida. da tua vitória. O seu amor é maior que tudo, Senhor. E eu cheguei até aqui, Eu cheguei graças ao Senhor, graças porque o Senhor me ama, ao Senhor, porque o Senhor tem planos de amor e misericórdia sobre mim. porque o Senhor tem planos de amor Mesmo e que venham misericórdia situações sobre mim. difíceis, Mesmo que venham situações mesmo que venham as difíceis, tribulações, mesmo que venham as tribulações, as provações, as perdas, as enfermidades, seja o que for, Senhor, seja o que for, eu me mantenho firme, me mantenho firme, com o coração agradecido com o coração e certo agradecido, e certo de que o Senhor está comigo de que o Senhor está todos comigo, os dias da minha vida, todos os dias da minha até o vida, fim dos tempos. até o fim dos Eu tempos. acredito, Senhor, Eu acredito, e já não Senhor. há mais solidão para mim. Já não há mais solidão. Não há mais solidão, Não há mais solidão. porque o Senhor disse, Porque o Senhor me prometeu me prometeu, que estaria, me prometeu que estaria comigo que estaria até comigo o fim dos tempos. até o fim O dos Senhor tempos. nunca me deixou O Senhor nunca e me jamais me deixará. E jamais Eu me confio deixará. em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu Senhor. confio na Tua misericórdia. Eu confio E na mais Tua uma vez misericórdia. declaro, E mais uma vez declaro. Tu és minha força Tu és a minha e força minha vitória. E a minha vitória. Poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.